Boa noite a todos, agradecemos a presença. Estamos aqui nessa audiência pública, para falar sobre o Plano Plurianual, o PPA, que vai agora do próximo ano 2026-2029. Nós vamos estar aqui fazendo a apresentação e colocando, o que é o PPA. Vamos falar também da LOA, dos órgãos que constituem a formação do PPA, e depois nós vamos abrir as perguntas aqui para todos que quiserem fazer, e nós estamos aqui para responder, e deixar bem claro, hoje nessa primeira audiência, nós estamos aqui para estar fazendo as anotações das reivindicações, inclusive vai ficar depois aí no final, o QR Code, se alguém queira fazer sugestão, ainda vai estar aberto, para ser finalizado e depois então encaminhado para a Câmara, que aí sim vai tratar também e vai ver também as sugestões, as alterações necessárias no PPA, juntamente com a LDO. Nós estamos aqui, ontem eu estive também presente na audiência pública de finanças, aonde foi presidida pelo vereador Lampião, e nós tivemos a presença dos agentes administrativos. Sabemos da reivindicação, vamos estar aqui ouvindo, fazendo as anotações, para poder incluir, Nós já sabemos também que tem reivindicações para alteração na LDO, nós vamos colocar no PPA e levar para o prefeito. O prefeito tem conhecimento e a gente está aqui, em nome do prefeito, para estar ouvindo e levando tudo isso, para que fique, esse plano de 2026 até 2029, como foi aí estudado, todas as obras, os investimentos, para que faça desse recurso público, fazer o emprego da melhor forma possível. Ontem aqui também teve presente várias entidades, a gente sabe da dificuldade, o que nós colocamos para as entidades, para que faça o dever de casa, que é quais são as receitas, quais são os gastos, aonde que está faltando o recurso. Por quê? A gente sabe que às vezes, um dissídio de uma entidade, ela é bem maior, o valor imposto pelo sindicato, do que foi recebido de repasse pela prefeitura. Então, para que seja estudado, aqui quero fazer uma ressalva, quanto ao primeiro mandato do prefeito Ivan. Foi feita uma gestão austera, aonde teve uma economia, tem um superávit que dá para ser trabalhado. E trabalhado, tendo investimento aí, atendendo todas as necessidades da população, inclusive dentro das obras que estão elencadas, fora prédios, que serão construídos aí na área da educação, da saúde, também fala de pavimentação, e também, dos reajustes salariais, que a gente vai estar tratando aqui. Então, a Natália vai dar início à exposição dessa parte, e a gente vai deixar a parte maior aí, para perguntas e para sugestões, para a gente estar colocando aqui no plano, então, para depois estar fazendo fechamento, e como eu disse, estar enviando para a Câmara para dar sequência na aprovação. Boa noite a todos. Então, como o seu Toninho disse, nós estamos aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês o que é o plano plurianual, o que é a lei de diretrizes orçamentárias, para colher as sugestões de vocês, para vocês terem ciência de quanto a gente está prevendo arrecadar nos próximos anos, quanto a gente está prevendo gastar. E vamos começar então explicando para vocês o que é o PPA. O PPA é uma peça de planejamento que ela é elaborada pelo Poder Executivo a cada 4 anos. Ela traça as diretrizes, os objetivos, as metas do governo a médio prazo. E anualmente o PPA ele é revisado através da LDO e da LOA. O PPA ele está previsto, é obrigatório que todos os municípios elaborem esse plano, ele está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e a gente faz sempre o PPA para os próximos 4 anos. Inicia no
no segundo ano de mandato do prefeito e termina no primeiro ano de mandato do próximo prefeito. O que é a LDO? A LDO, ela estabelece as prioridades e metas do governo municipal de cada ano. Ela serve entre um elo entre o PPA e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Na LDO, a gente define as regras para a elaboração do orçamento anual. E ela também é estabelecida pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, basicamente assim, o PPA a gente faz a cada 4 anos, é a peça que a gente planeja os próximos 4 anos. A LDO a gente faz todo ano e serve para orientar a elaboração do orçamento. E o orçamento a gente também faz todo ano e é a peça que de fato a gente executa as receitas e despesas do município. Então o PPA ele estabelece a estrutura do orçamento da prefeitura para os próximos 4 anos, sendo detalhado através de programas, metas, indicadores e ações. A LDO estabelece as prioridades do governo para o próximo ano, ou seja, ela é uma parte do PPA um pouquinho mais detalhado. Nosso prazo de entrega, tanto do PPA como da LDO, é agora até o último dia de agosto. E em 30 de setembro é o prazo que a gente entrega o orçamento. Como que ele está sendo elaborado? Esse PPA, esse planejamento para os próximos 4 anos e para a LDO, que a gente deve estar entregando aqui na Câmara até o último dia agora de agosto. Ele está sendo construído com a participação de todas as secretarias e órgãos municipais, inclusive com os orçamentos da Câmara e da Agência Reguladora do SAENJA. A gente disponibilizou durante o mês de junho uma consulta pública online, que a gente coletou sugestões da população. Nessa audiência, a gente está aqui para ouvir também as demandas dos presentes e no final da audiência a gente também vai disponibilizar um QR Code com um questionário online para que vocês avaliem a nossa audiência e também dê mais sugestões que acharem pertinente. Então, no nosso PPA, a gente compreende o orçamento da administração direta, que é a Prefeitura e Câmara, e também da administração indireta, que é a agência reguladora. Aqui, a gente traz para vocês um demonstrativo da receita arrecadada nos últimos anos e a projeção para os próximos anos. Como que essa receita foi estimada? A gente vem observando o comportamento da receita nos últimos anos e o comportamento das receitas nesse primeiro semestre de 2025. Com base nesse histórico, a gente projetou as receitas para os próximos anos. A gente está num momento que é um pouco difícil estimar a receita, por causa de todo o cenário econômico que a gente vem vivendo. Mas então a gente usa como parâmetro a arrecadação que a gente teve aí nos períodos anteriores. Em 2022, nós arrecadamos um valor de R$ 575.619.986,53. Em 2023, nós arrecadamos aproximadamente 598 milhões. Em 2024, nós tivemos um aumento considerável na arrecadação, que foi para 694 milhões. Para este ano, nós estamos estimando que até o final do ano nós vamos arrecadar 765 milhões. Para 2026, nós estamos estimando uma receita de R$ 796 milhões e R$ 98.025 reais. Para 2027, nós estamos estimando que vamos arrecadar uma receita de R$ 855.874.945 reais. Para 2028, R$ 936.140.052 reais. E em 2029, nós estamos esperando entrar na casa de R$ 1 bilhão.
Como que essa receita ela está estimada por grupo, né? De impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós estamos aí prevendo a partir de 2026 aí uma casa de 200 milhões de reais, depois temos as contribuições 8 milhões de reais, receita patrimonial 26 milhões de reais, receita de serviços 500 mil reais, as transferências correntes, né, que é a principal fonte de receita do município no momento, onde entra as receitas de FPM, ICMS, Fundeb, que nós estamos aí prevendo uma receita de 500 milhões de reais aí para 2026, a chegar até 700 milhões de reais em 2029. Outras receitas correntes, uma média de 4 milhões de reais anuais. E as transferências de capitais para 2026, que são os convênios em andamento, de 7 milhões de reais. Aqui a gente tem um histórico da despesa dos últimos anos e a estimativa de despesa por entidade de 2022 até 2029. Então, por exemplo, 2022 nós tivemos um total de despesa de 489 milhões, sendo 4 milhões do PMJ, 7 milhões da Câmara Municipal, 716 mil da agência reguladora e 476 milhões de reais da Prefeitura. 2023, o IPMJ já estava extinto. Na Câmara Municipal nós tivemos uma despesa de 8 milhões de reais, Saenja 832 mil reais, Prefeitura 627 milhões de reais. 2024, tivemos uma despesa total de 638 milhões de reais, sendo mais de 8 milhões da Câmara, mais de 800 mil de Saenja, 628 milhões de reais da Prefeitura. Para esse ano, nós temos uma despesa estimada de 765 milhões de reais, sendo 11 milhões da Câmara, 1 milhão e 800 da agência reguladora, 752 milhões de reais da Prefeitura. Para 2026, dos 796 milhões e 98 mil reais e 98.025 reais que nós estamos prevendo, 20 milhões 367 mil para a Câmara Municipal, 1 milhão e 900 mil na agência reguladora e 773 milhões para a Prefeitura. 2027, 855 milhões, sendo 14 milhões da Câmara, 1 milhão e 900 da Saenja, 773 milhões para a Prefeitura. Estou falando arredondado, tá, gente? Para 2028, 936 milhões de reais, sendo a previsão de 14 milhões para a Câmara, 1 milhão e 900 para a agência reguladora, Prefeitura 919 milhões. E, por fim, 2029, quando nós esperamos chegar na casa de uma arrecadação de 1 bilhão de reais, sendo 15 milhões de reais de gastos na Câmara, 2 milhões e 100 na agência reguladora e 1 bilhão e 12 milhões de reais para a Prefeitura. Como que essa despesa ela é dividida? A gente costuma dividir as despesas em despesas correntes e despesas de capital. O que são as despesas correntes? São as despesas fixas que nós temos. Folha de pagamento, contratos, prestação de serviço, medicamentos, enfim, tudo que de um ano para o outro a gente tem. O que são as despesas de capital? São as despesas de investimentos. São as despesas com equipamentos, veículos, obras. Hoje, a nossa despesa fixa, ou seja, as nossas despesas correntes, elas são mais de 90% da arrecadação do município. Por exemplo, em 2022, dos 489 milhões de reais, 96% foi com despesas correntes e 18 milhões com despesas de capital. 2023, 90,65%, que correspondeu a 577 milhões de reais foi despesas correntes e 59 milhões de reais de despesas de capital. 2024, dos 638 milhões total da nossa despesa, 94%, mais de 600 milhões de reais com despesas correntes
e 5,74% foi referente às despesas de capital. Nesse ano de 2025, nós estamos estimando que 93% do total da nossa despesa seja empenhada com despesas correntes, contra 6% de despesas de capital e 0,7% que é o que a gente deixa reservado para a reserva de contingência. Para 2026, nós estamos prevendo, então, que nós vamos ter de despesas correntes 93% do nosso orçamento, que corresponderá a aproximadamente 743 milhões de reais. 5% é a margem que a gente tem para despesas de capital, ou seja, investimentos, que está gerando em torno de 43 milhões de reais. 1% do nosso orçamento está destinado e reservado para a reserva de contingência e as emendas impositivas. Para 2027, nós permanecemos na casa de 93% das despesas correntes e vai para 5% as despesas de capital. 2028, 93% as despesas correntes, que corresponderá a aproximadamente 871 milhões de reais. O investimento, 5,9%, que corresponderá a 55 milhões de reais, e a 0,96% as emendas impositivas e a reserva de contingência. Para 2029, nós permanecemos na casa de mais de 90% do orçamento com despesas correntes, que corresponderá a mais de 940 milhões de reais. As despesas de capital, nós pretendemos em 2029 investir 71 milhões, que corresponderá a 6% do orçamento, e 9 milhões de reais para reserva de contingência e emendas impositivas. Então, a gente abre para vocês darem essas sugestões, fazerem suas reivindicações e pedimos a gentileza se depois vocês podem, através do QR Code, aí, fazer a avaliação da nossa audiência e também registrar as sugestões de vocês. Nós abrimos palavras para vocês, então. Pode, para acolher e ouvir vocês. Boa noite a todos. O meu nome é Andrei, estou atualmente como gestor do Hospital Teresa Perlatti e gratidão por estar aqui participando, aberto, né? Assim, nós fazemos parte da comissão, né? Da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, tá? E nós tivemos algumas reuniões e eu gostaria de pedir, né, na pessoa do Toninho, eu sei que ele é muito assim, aberto também a todas as solicitações, ele é perfeito, e a gente, é muito importante o trabalho das entidades filantrópicas de Jaú para a prestação de serviço aos munícipes. Então, assim, nós que participamos da frente parlamentar, nós sentimos que dentro desse orçamento é muito preciso um aumento, tá? Então nós discutimos e provavelmente vai chegar até ao Toninho e ao prefeito, né, a possibilidade de um aumento de 40%, tá? Junto aos repasses que é passado para as entidades do terceiro setor. Especificamente, no Hospital Teresa Perlatti, atualmente a prefeitura ela contribui com uma subvenção de R$40 mil por mês. Tá? Nós já entramos com a solicitação, pediram um aumento de 40 para 60 mil. Você sabe muito bem, né, Toninho, do trabalho
e importância do Hospital Teresa Perlatti. Essa subvenção que não existia, é muito importante a gente colocar aqui, que foi graças também a este governo atual, né? É histórico, esse é o primeiro governo que efetivamente dá uma subvenção para o Hospital Perlatti, e mesmo assim nós entendemos que é insuficiente. Então, nós propomos os 60 mil reais mensais, tá? Para que possa, né, ter uma diferença em relação ao déficit, né, do paciente. Só para vocês terem uma ideia, o paciente custa R$ 215, o Ministério da Saúde nos passa R$ 96. Essa diferença seria para complementar o atendimento. Atualmente, o atendimento só para os municípios daqui, a gente é referência para 68 municípios, e só aqui em Jaú é cerca de 60 a 80 pacientes por mês que passam no Teresa Perlatti. Então, é muito importante isso para a transformação e para que efetivamente a gente volte a atender na nossa totalidade. A questão também, né, nós protocolamos um projeto, viu, em relação a pacientes autistas. É importante também essa verificação de um orçamento específico para o atendimento de autistas. E nós temos ali o Centro Integrado, né, que é uma estrutura toda preparada, e profissionais também especializados, né, em TEA, para poder oferecer também esse tipo de trabalho, esse tipo de prestação de serviço para a Prefeitura. No mais, agradeço a oportunidade aqui de ele estar participando, viu, Toninho? Obrigado a todos. Nós agradecemos, né? Inclusive, vamos levar ao prefeito esse reconhecimento desse repasse, sendo uma coisa inédita, como você citou. Nós conhecemos o trabalho lá, estivemos lá em reunião, lá no hospital, e dizer para você, né? Hoje, nós conversamos ontem, já havia conversado anteriormente, e eu levei ao conhecimento do prefeito o valor que tem separado do conselho que dá para atender, que a maioria, né, dos autistas que são atendidos lá são crianças, são adolescentes. Então tem isso separado. E é muito importante esse momento, né, para a gente poder depois avançar e discutir separadamente com cada entidade, para entender os números da entidade e também, né, atender a entidade. Eu, todos sabem, fui prefeito lá em Itapuí, tudo que a gente podia fazer, nós fazíamos para as entidades. A gente sabe da dificuldade, primeiro de repasse. Esse repasse fica muito parado, principalmente o que vem do Estado. Às vezes tem repasse da União, que quando vem recurso federal, quando não se repete, ele diminui. E, na maioria das vezes, ele nem se concretiza. Então, fica tudo a cargo do município. O prefeito tem visto com bons olhos, pediu para que a gente fique atento, que acompanhe. Mas, assim, nós temos que estar com os números na mão, para poder levar a realidade da entidade e também a realidade do município. Ontem nós ouvimos aqui uma entidade que se manifestou e falou, né, que tem uma defasagem hoje de 14% na folha. Por quê? Porque o sindicato trabalhou com um valor e impôs um valor para a entidade. E a prefeitura trabalhou com outro valor que, às vezes, o índice inflacionário foi bem menor e não conseguiu suprir. Mas nós vamos estar discutindo, tentando fazer, né? Às vezes, como acabou de citar aí e foi explanado, são muitos números, mas muito difícil, né? Agradeço o trabalho delas, que ficaram aí, se debruçaram. As secretarias informaram, mas às vezes as informações, todas elas têm que ser recolhidas, têm que ser filtradas para poder chegar num consenso. Por quê? Nós temos uma responsabilidade muito grande agora de estar fazendo o PPA. E o que foi colocado para 26, o Tribunal de Contas vai cobrar 26. Se eu coloquei para 27 e consigo fazer em 26, melhor. Então tem que tomar muito cuidado no que vai colocar. E o prefeito, né, hoje à tarde estava em discussão ainda o que seria colocado, tem uma lista enorme de obras. A maioria, né, das pessoas, dos eleitores, vou falar aqui por mim, entende que o segundo mandato, o prefeito se acomoda, fica mais tranquilo, mas vai ser o inverso. Lá em Itapuí foi no segundo mandato, eu tenho certeza aqui que com o prefeito Ivan também vai ser diferente. Ele tem uma
saúde financeira muito boa. Hoje eu recebi aqui um amigo prefeito, ex-prefeito de Garapava, e ele comentou, né? Hoje a capacidade de pagamento da prefeitura, que chama Capag, é a mais. Nós temos 8 municípios no estado de São Paulo com essa saúde financeira a mais, e 52 no Brasil, sendo que nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Então é uma situação boa. Agora isso tem que ser revertido para quem? Para a população. E vocês estão aqui, principalmente as entidades, né? A gente sabe do trabalho voluntário, sabe da dificuldade que é, sabe dos compromissos, e o presidente lá, né, respondendo com seus próprios bens, tudo aquilo que possa acontecer dentro da entidade. Então fica tranquilo, vocês estiveram ontem, deixaram na Câmara, a Natália está anotando aqui, a gente já vai discutir isso com o prefeito, né, porque pode ser alterado ainda, nós temos que entregar aqui até o final de agosto, depois vai ser devolvido, com certeza a Câmara também vai estar fazendo, né, sugerindo alguma alteração, porque é o prefeito que vai acatar e vai fazer, mas pode ter certeza, está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho, para que esse dinheiro seja bem utilizado. Ô Toninho, só uma correção, tá? Da frente parlamentar, em relação às associações, é 100%, ou seja, é 40% agora no primeiro ano, 20, 20 e 20. Tá? Os anos complementares. É só essa correção, viu, Natália? Obrigado. Eu registro aqui também que um pouquinho antes de começar a audiência, a assessora da Rafaela entregou para mim um ofício, tá? Com uma memória de cálculo aqui, com todas as entidades que a gente vai estar analisando, tá bom? E o terceiro setor também Pode. Boa noite. Boa Quero noite. agradecer pelo convite. Me chamo Maria de Lourdes, sou coordenadora social da entidade Centro Promocional São José Colmeia, que tem 58 anos de trabalho na cidade de Jaú. Só queria fazer uma complementação do colega do terceiro setor. O que nós pedimos também é com carinho, essa sensibilização de olhar para cada entidade um olhar diferente, que o terceiro setor ele é muito importante para a cidade de Jaú. É olhar com carinho a dificuldade de cada entidade e a gente espera que essa casa, esperamos que o nosso prefeito Ivan, ele possa ter um olhar diferente para essa porcentagem que nós precisamos. Nós agradecemos muito. Pode ter certeza, né? A finalidade dessa audiência, a construção do PPA e da LDO é justamente para isso, né? Colocar o dinheiro no lugar certo para que atenda às necessidades das pessoas. Continua aberto, quem quiser fazer uso da palavra, quiser fazer a reivindicação. Boa noite a todos, me chamo Paulo, sou morador de Jaú há 47 anos, estou aqui como cidadão, trabalho no TJ de Jaú e eu vim aqui falar, como o senhor falou, Toninho, Jaú está com superávit, né, tem bastante obras em andamento de infraestrutura e eu gostaria, como ficou 4 anos já de mandato, né, sobre solicitações de amigos. Eu moro no Jardim Alvorada, né, mas eu tenho amigos que moram no Maria Luísa 4 e sobre a revitalização do lago lá, né, que durante esses 4 anos e os outros mandatos também foram só feitas algumas coisinhas lá e o pessoal lá está reclamando muito, né? Eu encontro eles na rua e eu tive a oportunidade, falei com eles que está vindo aqui falar para vocês, né? Sobre fazer alguma coisa lá, né? Eu pesquisei e esse ano aqui eu acho que teve uma proposta de um vereador aqui, acho que foi em julho, acho que cortaram só o mato e bastante aguapé em volta e não tem condição, né? Dá para fazer e agora está construindo um outro bairro lá em cima, né? Então vai juntar os dois bairros, né? O Alberto Ferrúcio e Maria Luísa 4, né? Seria de um porte muito ideal, né? Você está pensando nessa proposta aí, tanto para os moradores do Maria Luísa, que é um bairro praticamente esquecido da cidade, né? E eu gostaria que vocês dessem uma atenção a eles lá. E outro também é sobre o Teatro Municipal de Jaú, né? Eu pesquisei também e vi que não tem nenhuma demanda, nenhuma obra, né? O tamanho de uma cidade dessa, um porte desse tamanho,
não ter um teatro municipal para cultura, né? Então eu gostaria de estar pedindo para vocês incluírem essas duas, né, propostas aí para estar incluindo na PPA desse ano aí, para ver se vocês conseguem, né, agilizar. As suas reivindicações, elas vão ser anotadas. Você tiver alguma coisa já por escrito que queira deixar aqui também? Sim, eu tenho. Tem? Pode entregar. A Natália vai dar sequência aqui e a gente vai levar até o prefeito. Antecipando, né? Tem um programa de recapeamento, praticamente, certo? Que vai atender agora nos próximos anos a cidade toda. O prefeito está tendo cuidado, porque muito se fala hoje em ata, né? Vou pegar carona numa ata. Então tem que entender muito bem como que foi feita essa ata, quem é que fez, da onde veio, qual é a procedência, os custos disso. Independente de estar aderindo a uma ata, nós temos que ter o cuidado de ver também, né, os orçamentos, os custos que estão inseridos nessas atas. Mas pode ter certeza, nós vamos levar o setor de engenharia, inclusive está sendo, né, dividido para poder atender as inúmeras demandas que estão chegando. Aqui nós não abrimos, né, as obras, mas tem também o relatório de obras, que depois dentro do PPA vai ser trazido para cá, né? Com relação às obras de 2026, só para você ter uma ideia, tem o cronograma, os locais que vão fazer, mas vai ter um investimento aqui, são 31 milhões de recurso municipal, 5 milhões de estadual, 1 milhão de recurso federal, um total de 38 milhões, né? Enfim, vai ter um investimento muito grande e isso vem ano a ano. Então você pode ter certeza, não vamos precisar agora, né, os dados, mas depois se você puder deixar também, fora as anotações que você trouxe, seu nome e telefone, faço questão de te dar um retorno, né, daquilo que foi dito, como vai ser feito, quando vai ser feito, que é isso que é importante. Certo. Muito obrigado. Alguém mais? Boa noite a todos. Me chamo Valéria, sou agente administrativo da Prefeitura. Hoje eu estou lotada no prédio, no setor de cadastro imobiliário. Eu sei que parece uma demanda repetitiva, o seu Toninho está nos acompanhando desde o início, mas a nossa categoria dos agentes administrativos vem solicitando, desde 2018, que olhassem com carinho para a categoria, e esse ano nos foi passado, né, que o prefeito estaria olhando de uma maneira diferenciada para possibilitar a atualização, né, da referência dos agentes administrativos. A gente sabe hoje que a Prefeitura fez, né, uma atualização, deu aumentos a mais de 20 categorias, e em 2023 foi nos informado que, após os motoristas, seria a vez dos agentes administrativos, né? O ano passado nós entramos com requerimento, através de um vereador aqui da casa, foi nos passado que, devido ao ano eleitoral, não poderia ser feito naquele ano e que seria feito agora uma demanda em 2025. Nós temos um processo, que o senhor Toninho bem sabe, que nos acompanhou, a gente está protocolado desde abril, que encontra-se até então pelo protocolo na Secretaria de Governo, onde a gente relata toda a perda que a categoria teve de 2003 para cá. Tá? Hoje nós fizemos, inclusive, comparativos com cidades da mesma proporção de Jaú, em matéria de orçamento e de município, né, de tamanho, e Jaú nós temos em torno de um salário de 40% menor do que todas essas cidades que foram comparadas. Tá? Ontem foi até dado o exemplo de Barra Bonita, que acabou de lançar um concurso para agente administrativo, que o salário é em torno de 40% maior inicial do que o nosso hoje de Jaú. Tá? Eu quero ressaltar que os agentes administrativos hoje, eles são a locomotiva da Prefeitura, principalmente no tangente aqui ao prédio, aos postos de saúde, às escolas, mas aqui no prédio, aonde você vai, dentro da Prefeitura Municipal, você é recebido por um agente administrativo, né? Seja no RH, seja no DTI, seja na licitação, na contabilidade, na compras, na gestão. Nós temos colegas hoje que têm, às vezes, função de confiança, mas são, né, essencialmente agentes administrativos. Então, é uma função que hoje faz tudo dentro da Prefeitura, né? Nós temos agentes aqui
em sua maioria com faculdade, tá? Todos, a maioria deles, creio que em torno de 90% pelas nossas pesquisas, tem ensino superior, e esses profissionais precisam ser valorizados. São profissionais que estão dentro da prefeitura assumindo demandas e responsabilidades cada vez maiores. A gente lida com LGPD, a gente lida com dados essenciais, a gente lida com público, com folha de pagamento, né, cada um ali na sua função, e é um cargo que não estava sendo olhado, né, pelas gestões anteriores. E o que a gente vem pedir agora é a sensibilidade da administração, né, de verificar que realmente foi feito várias demandas aí para outras categorias, né, e de que seja a vez agora dos agentes poderem ser contemplados com essa melhoria, né, com essa mudança que a gente pediu, na verdade, de padrão e referência, para que a gente possa estar um pouco mais atualizado dentro do mercado e ser valorizado por todo o desempenho de função que a gente faz. Obrigada. Eu agradeço, né? Agradeço e também participei dessa construção, da reunião com o secretário de governo. É uma reivindicação mais do que justa. Já conversamos com o prefeito, ele tem, né, o interesse em fazer. A Natália vai estar levando, porque nós vamos fazer esse impacto que poderia, né, que pode causar aí, qual é o valor, mas todos vocês têm conhecimento da folha de pagamento, sabe do índice, sabe que é suportável. Então, né, só depende dele agora de estar passando. E, lógico, a gente entende também a função do gestor, que é estar fazendo com o pé no chão, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu disse ontem aqui, nós não trabalhamos com receita, nós trabalhamos com previsão de receita. Assim como lá na entidade também fica difícil, às vezes alguns meses, porque trabalha com doação, naquele mês não tem a doação, aqui também a gente pode ficar sem a arrecadação esperada, mas nada mais do que justo. E além disso, né, está dentro do PPA também a revisão do quadro de carreira. Vocês vão dizer, mas nós não podemos esperar. Justamente, não pode, tem que fazer agora. E depois, se vem outro aumento, se vem outra revisão, aonde vai mexer, isso é necessário. Sem contar, né, aqui está o Hermes, que a gente está sempre conversando também, se é revisão de código tributário, código de obras, foi colocado no orçamento, nós temos que fazer, isso é cobrado pelo Tribunal de Contas, tem apontamento no IGM, onde o IGM hoje é um dos maiores reprovadores de conta, né, de município. Então nós temos que estar fazendo, e eu tenho certeza que o prefeito vai estar atendendo. Vamos continuar trabalhando, né? O secretário de governo deve ter tentado falar, não sei se foi o momento ou não, todos vocês conhecem, o prefeito tem, e vamos tentar também fazer uma agenda com o prefeito. Sim. Vamos colocar aqui... A gente tem uma comissão também formada por representantes dos agentes. Vamos colocar aqui e eu vou levar para ele, né? Teve a reivindicação, eles participaram tanto na audiência pública de finanças da Câmara, como no PPA, querem falar e vamos marcar essa reunião, vocês vão estar passando pessoalmente, mas ele já tem todos os dados, tem conhecimento disso. Vamos tentar, né, expor o que tem que levar, conhecendo o prefeito, eu estou aqui, né, há praticamente 8 meses, tem que levar os números, ele está lá, ele tem que enxergar, ó, quanto que está, como que é feito. Eu presenciei aí solicitações de várias ADIs, merendeiras, e isso não saía. Eu sentei com a secretária anterior, quantas você precisa? Coloca no papel, faz o estudo corretamente. E foi feito. Então, olha, eu preciso de 63 ADI e preciso de 25 merendeiras. Não dava uma, duas, falou, mas será que é possível isso? E o que aconteceu? Você vai, com esse aumento no quadro, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar o número de vagas, que foi o que aconteceu já, né? E vai estar finalizando agora, zerando a fila de creche. E mostrando isso, o município, fazendo essas contratações, ele tem uma previsão de arrecadação no Fundeb de quase 5 milhões para o ano que vem. Quando terminou de falar o que precisa e quanto vai ter de arrecadação, ele falou, pode fazer. Então, às vezes, o que parece difícil para a gente é a forma de levar. Então, vamos fazer esse estudo, vamos colocar no papel, e vocês já fizeram, né? Sim. Agora é mostrar que a Natália vai ter mais um serviço aí, né? É mostrar esse impacto financeiro para ele, o quanto vai dar. E diluir, porque às vezes, olha, vê um valor só, né? Mas espera um pouco, isso dentro do orçamento, quanto fica? Às
Às vezes você vai ver lá um percentual pequeno, falar aqui que está em 40%, vamos supor que ele dê 20%, 30% de diferença. Quanto significa isso dentro do ano? Porque às vezes você vai pôr um número sozinho, frio, é diferente. Quando você coloca dentro do orçamento e vai ver a arrecadação, e vai ver também o que transforma isso em percentual de folha, que hoje Jaú aqui é o 14º município do estado de São Paulo com menor índice de folha. Tá? Isso é bom para quem? Como foi construído isso? Diminuiu o número de funcionários, aumentou a receita. Então, quer dizer, poderia estar fazendo, né, esse aumento de salário com aumento simplesmente da receita. Então, é isso que a gente tem que equacionar. Mas, eu disse ontem, repito hoje, contem comigo, certo? E não é nada político, é justo. Para a gente poder reivindicar, levar até o prefeito, marcar reunião e, quem sabe, né, solucionar isso ainda esse ano. Perfeito, muito obrigada. E eu quero ressaltar que a nossa comissão também dos agentes está à disposição para esse diálogo e até mesmo para levar não só os impactos de orçamento, né, mas também os impactos do trabalho que é feito pelos agentes, né? Não é um gasto, é um investimento nos agentes administrativos, porque o agente, a partir do momento que ele trabalha valorizado, hoje tem agentes que fazem o serviço de 3 funcionários. Então, a gente gera também uma economia e gera uma eficiência dos serviços administrativos da administração pública no geral. Tá? Obrigada. Em questão de investimento, né, tem investimento também na área de tecnologia. Nós tivemos lá em Bauru, o Hermes esteve junto, mais duas pessoas da engenharia, onde nós fomos conhecer o georreferenciamento que foi feito na cidade. E nós trouxemos o quê? Qual foi o custo? Foi feito um processo licitatório lá e recentemente foi feito um processo licitatório em Marília, que às vezes assusta. E é o quê? O ambiente político que está criado, tá aqui dentro, né, da cidade, principalmente aqui, nesse setor. Olha, é caro, é barato. O que é caro? O que é barato? Então, qual é o custo, qual é o benefício? Você vai ver a diminuição de serviço de pessoas que vêm até a prefeitura após instalado todo esse sistema. E principalmente, né, que finaliza a utilização de papel. Se você tiver com todos os processos informatizados, vai dar até maior facilidade para o cidadão, para ele que acesse um serviço, seja um alvará, seja uma segunda via, seja um parcelamento, tudo isso ele vai poder estar fazendo. Para quando? O Hermes esteve lá, sabe da dificuldade que é, às vezes a gente chega lá, é o que eu falo, análise de número frio. Então, quanto que você gastou? Agora não, qual foi o benefício que está trazendo isso? E aí, futuramente, né, você vai ver que a carga, a massa de serviço também vai diminuir. Tem que fazer esse investimento. O próprio Ivan, né, ele esteve no tribunal, estive com ele, e o diretor do tribunal disse: você tem uma Ferrari na mão, os pneus estão quadrados. O que é o pneu quadrado? É justamente esses processos de informatização, né? Principalmente, a gente está lá na saúde agora, está lutando lá para fazer a troca de sistema, colocar um sistema onde vai ter o controle de estoque de medicamento, vai ter o prontuário eletrônico, vai ter toda a parte de vacinação informatizada, vai ter a parte de ambulâncias. E eu digo isso porque lá em Itapuí tinha. Aí quando eu falo de Itapuí, o pessoal fala, lá, mas é muito pequeno. É tudo proporcional, né? Então, quando você ia para uma audiência pública da saúde, você levava tudo isso numa projeção e lá colocava quantos atendimentos deu nesse PSF. E lógico, se você tem o atendimento, você tem a pessoa que foi atendida. Quantos medicamentos foram dispensados? Se você tem um medicamento, você tem a pessoa que pegou esse medicamento. Quantas viagens foram feitas de ambulância? Quantos quilômetros rodados? Quantos atendimentos na parte odontológica, vacina, enfim, né? Tudo isso informatizado traz maior facilidade, uma mão de obra menor, porque eu vejo nas salas de vocês quanto papel, quantos processos, e anda para cá e põe arquivo para lá, né? Então a gente sabe dessa dificuldade, mas eu tenho certeza, né, da forma que está constituído o orçamento, da forma que está o andamento hoje, eu não vejo problema, né? Lógico que o prefeito tem que estudar com carinho, a palavra é dele. E repito, gente, a dificuldade que é de estar na cadeira do prefeito.
Eu sei, às vezes a pessoa, né, faz de uma forma, a gente entende de outra, mas é uma cobrança diária. E você responde, né, com o seu patrimônio, é o seu nome. E o tribunal não quer saber. Tem apontamento lá, ele vai fazer, se você não tiver justificativa, vai ficar. E um apontamento de hoje, que amanhã é uma reincidência, quando for um apontamento mais severo, pode dar até uma reprovação de conta. Mas assim, foi um excelente governo, está aberto, embora com muita tarefa, né, que tem muita coisa centralizada no prefeito, mas assim, eu vendo como prefeito, com experiência, 2 mandatos, ele com 1, mas foi excelente o que foi feito aqui, saneamento, e como ele colocou, né, tem muita obra por fazer. Agora, o que precisa? Precisa entender quais são e quais as prioridades. Por quê? Porque eu tive lá em Itapuí também, quando comecei a fazer o recapeamento e fiz geral na cidade, nós começamos pelos bairros mais distantes. A iluminação de LED que nós colocamos já, quando foi em 2020, a cidade estava inteira de LED. Nós começamos aonde? Tudo na redondeza, tudo nos bairros mais carentes. Porque senão você faz aqui só no centro, o que acontece? Fala, só está fazendo no centro. Não, vamos fazer. E esse estudo está sendo feito, inclusive, né, para fazer esse plano, para recapeamento da cidade, a cidade está sendo dividida, né? E vai ser construído aí de forma que você não vai entrar num bairro e recapear uma rua que acabou de ser recapeada ou que ainda está boa. Por quê? Porque você faz uma ata de registro de preço em quantidade, você pode autorizar para fazer no local e depois então está fazendo o pagamento, sem estar com todo esse trabalho de ver o que vai ser colocado agora, né? Então dizer para vocês, principalmente os funcionários, estão aí no dia a dia, sabe da correria, das entidades a gente tem um relacionamento constante com eles, dos moradores não participo muito, mas a gente vai estar aí aberto também, deixar a Secretaria da Gestão, certo? Nós estamos lá para ouvir, para entender e levar para o prefeito. É ele que decide, é ele que tem a caneta na mão, mas pode ter certeza, uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa capaz, uma pessoa que está transformando, certo? A cidade, e eu ouço, muitos não me conhecem, e às vezes você pergunta, né? A aprovação está aí, não só da eleição, ela continua, a gente sabe, né, tem os embates políticos, tem as divergências, a gente respeita, eu também tinha isso lá, mas tudo bem, vamos dar sequência, vamos levantar a cabeça, e eu sempre falo, foco no que é bom, vamos focar o bem, vamos focar aquilo que vai trazer melhoria, do que ficar vendo aí, né, eu não tenho nada contra ninguém, rede social, nenhuma, tá certo? Mas se todo mundo se juntar, a eleição acabou. Agora é para fazer pela cidade e principalmente para as pessoas que mais precisam. Obrigada pela oportunidade. Mais alguém? Tudo em ordem? Então, continua, né, o QR Code, continua até o final do mês aí que a gente tem que entregar. A Secretaria de Gestão, nós estamos lá, qualquer reivindicação que queira levar amanhã, depois, nós estamos lá, estamos abertos. Lógico, vai vir agora para a Câmara, vem a LDO também, tem as emendas impositivas, né, que vão ser dadas sequência, e pode ter certeza, as emendas impositivas, quando elas saem daqui, elas vão para a Secretaria de Gestão. E lá a gente tem agilizado muito, certo, esse processo, para que não fique nada parado. Às vezes, se tem alguma coisa parada, é por falta de documento, porque o pessoal lá tem o entendimento, sabe da necessidade da entidade que está esperando essa emenda. Eu agradeço a presença de todos, né? Eu sei que essas audiências, né, embora o Tribunal de Contas, lá, quando foi no início, a gente fazia durante o dia, ele fez um questionamento, falou assim, ó, vamos fazer à noite, porque dá mais oportunidade, mas a gente pode verificar aqui, né, a escassez de pessoas e o interesse por uma audiência pública onde está finalizando o orçamento para os próximos 4 anos. Então, vê a oportunidade. E elas estão lá na secretaria, poucas sugestões também vieram. Mas pode ter certeza, depois de finalizado, muitos vão criticar, mas poucos participaram. Nós agradecemos então a presença de vocês aqui e só peço que vocês assinem na saída a lista para a gente, tá bom? E se puder,
avaliar a gente aí pelo QR Code, a gente agradece, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos.